Gabs, por que a gente está falando de CRM, né? Porque você acha mesmo que faz sentido, vale a pena? Eu falo que assim, as vacas estão magras, entendeu? Não estamos mais em 2020, que o lead era R$ 1, você fazia um negócio ali, enfiava dinheiro em tráfego, saía resultado. Então, a gente precisa otimizar todo o dinheiro que a gente coloca dentro de mídia, todo o dinheiro que a gente investe mesmo na empresa, nas ações que a gente faz, e o CRM vem para isso, para otimizar os seus resultados, porque ele vai pegar tudo isso, vai organizar, vai ter os dados organizados, ele vai pegar depois de ter os dados organizados, ele vai garantir que você se comunique, tá? Então, tipo, vocês que estão aqui, vocês possivelmente me encontraram no Instagram, me encontraram em um anúncio meu, e aí eu tenho uma comunidade, a gente está se relacionando ali, tá construindo algo, tá comunicando, porque a gente vai estar nessa estratégia. Eu já tenho o contato de vocês no e-mail, eu mandei o WhatsApp para todo mundo que estava aqui hoje de manhã. Então, assim, a gente passa a otimizar mesmo aquele investimento. Eu gastei, sabe? Eu coloquei dinheiro em anúncio mesmo para trazer vocês, para encontrar e chamar a atenção de vocês. E aí a gente agora vai trabalhando, né, esse relacionamento, vai trabalhando isso. E é nada mais isso que a gente faz dentro da empresa, garantindo uma continuidade. E até mesmo para o cliente que você já vendeu. Você passa a ter estratégias de recompra. Estratégias, se você trabalha com SaaS ou com infoproduto, e fizer sentido, obviamente, estratégia de renovação, tá? Estratégia de engajamento, porque não adianta nada a pessoa estar num produto seu e não estar engajando com o seu produto. Então, você vai ter que trazer estratégias de engajamento. Aí, eu deixei um link aqui, vocês podem acessar depois, que é esse daqui, que é um pouco de uma análise do mercado de CRM, né? E aí, eu tenho aqui do lado até uma imagem. Isso aqui é quanto que esse mercado de ferramentas, né, principalmente ali, está transacionando. E aqui é dado dos Estados Unidos, né, principalmente, mas assim, se abrange para o mundo, né, no geral, é um mercado que está crescendo. Hoje ele está ali com 72,95 bilhões de dólares, está vindo para 105,91 bilhões de dólares, é a projeção para 2029. E por que isso? Por que está crescendo? Porque cada vez mais as empresas, mesmo as menores empresas, estão investindo em estratégias de retenção, em estratégias de nutrição, e bem menos nas estratégias de aquisição, tá? Esses dias, eu não lembro agora, mas lembrei, é da Ellen, da Nó, não sei se vocês conhecem, mas enfim, eu caí num post deles, que eles resolveram, no LinkedIn, que eles desligaram todos os anúncios deles no Meta, e estão só focando em trabalhar a base, e eles continuam mantendo resultados excelentes. Eu tô falando para vocês, tipo, desliguem todos os anúncios? Não estou falando isso. Mas estou falando que realmente é extremamente importante. Não adianta você estar rodando anúncio se você não tiver uma estratégia ali de retenção, uma estratégia de nutrição dessas pessoas que estão chegando, tá? Depois vocês podem ler ali o artigo, enfim, que é falando um pouquinho sobre esse setor. E aí, gente, o setor está crescendo. As pessoas estão investindo cada vez mais. Então, precisa de gente capacitada para estar dentro desse mercado, porque hoje ainda é um mercado que tem muito espaço. Todo dia eu recebo vaga de CRM. Eu estou até querendo criar lá dentro da comunidade um grupinho separado, só de vagas. Eu vou transformar em comunidade, porque eu fico assim, vai se perder aqui. Eu vou criar um só de vagas, porque eu recebo muita vaga todo dia. E aí, não só vaga para estar dentro do mercado corporativo, porque eu sei que tem muita gente que não quer, mas pessoas buscando profissionais dessa área, tá? Ainda tem espaço para que os empreendedores conheçam mais a área, mas não só isso, assim, eles ainda estão conhecendo, entendendo um pouco mais, principalmente ali o mercado digital, e-commerce, infoproduto, mas uma vez que eles conhecem, eles também estão sedentos pelos profissionais que prestam esse serviço, tá? Eu não conheço muitos, os poucos que eu conheço no mercado também estão dando aula dentro da formação, porque a gente é amigo, a gente troca entre a gente, sabe? Então, o Zainer, por exemplo, que dá de e-commerce, ele vai também tá dando aula de e-commerce pra gente, enfim. Então, todo mundo lá no grupo, que eu enfio todo mundo lá. Mas agora que a gente já tá todo mundo na mesma página, entendendo um pouco mais sobre esse mercado, eu queria ir para a ferramenta.
tá? E aí eu vou abrir o que eu mais gosto, que é o ActiveCampaign, gente. Eu trabalho muito, 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 muito mesmo com o ActiveCampaign. É a ferramenta que eu mais utilizo hoje aqui dentro. Ele pode ser utilizado junto com Como, e ele tem, inclusive, uma integração já com a Como. Deixa eu abrir uma conta da Como aqui. Dentro da Como tem uma integração, eu já até vi nativa, mas essa integração envia dados para o Active. Para receber os dados do Active, você precisaria fazer via N8N ou via Zap, Make, algum integrador, assim. Eu vou para dentro do Active, porque eu não deixei isso aqui aberto. O Active tem muita integração, é uma das coisas que eu mais gosto nele. Então, te poupa bastante tempo e dinheiro, né? Porque, assim, você tem que considerar o custo que você vai ter usando o integrador. Eu não sei se vocês sabem que a Como era Amo CRM. Mas essa integração aqui, ela já tem, você consegue mandar lead para lá, você não consegue mandar de lá para cá, mas o contrário, você consegue. Então, alguém se inscreveu no formulário seu, aí você usa o Active como uma ferramenta de automação de marketing e você passa a ir dentro da Como fazer as suas automações de WhatsApp e toda a parte de vendas e atendimento ali dentro. Uma ótima estratégia, tá? Não gosto da Como para automação de marketing, ela não foi desenhada para isso. Mas, assim, dá para você mandar e-mail lá, dá para fazer algumas coisinhas assim também, tá? Daqui a pouco eu abro a Como, a gente pode mostrar, falar dela, mas vou concentrar agora sobre esse mundo de e-mail. Dentro de e-mail, dentro do Active, a gente tem algumas formas de trabalhar. A gente pode trabalhar por meio de campanha ou por meio de automação, tá? Quando a gente cria uma campanha, uma aqui, que eu tinha duplicado, só para deixar de exemplo para vocês. A gente tem alguns elementos importantes dentro ali da campanha. Então, o assunto, né, que aparece ali para frente, o pré-cabeçalho, que ele aparece depois em cinzinha ali dentro do Gmail, o nome de quem está enviando o e-mail em si, né, tipo, o remetente desse e-mail. Inclusive, bem importante, você só consegue trabalhar e-mail marketing se você tiver um domínio próprio e um e-mail criado dentro desse domínio, tá? Porque você precisa fazer uma série de autenticações para que você possa mandar e-mail em nome daquele domínio. Não é assim, porque senão seria muito simples, vocês concordam? Eu poderia, por exemplo, hoje pegar e mandar um e-mail do nome da Magalu. Eu ia lá, criava o contato @Magalu e disparava fingindo que eu era Magalu. Os provedores têm toda uma segurança para que isso não aconteça. Se eu não tenho como acessar a zona DNS, que é onde a gente faz todas essas autenticações, o meu e-mail não vai nem para spam, gente. Normalmente ele até bloqueia, sabe? A gente explica isso tudo melhor, para vocês terem noção de como funciona, mas assim, são 3 autenticações, se chama DKIM, DMARC e SPF, que você fala assim, Gmail, sou eu mesma que estou mandando esse e-mail. Aí o Gmail vai bater para ele e vai falar, deixa eu ver, beleza, pode entrar. E aí deixa você chegar na caixa de entrada ali do seu cliente. Tá? Aí aqui é o próprio design do e-mail, e aí essa parte aqui, todo e-mail, que é importante a gente entender, é um HTML, no fim das contas. Você pode editar o e-mail via código, ou você pode ir formatando e construindo o seu e-mail por meio de drag and drop, que são esses blocos aqui. Então, tipo, aqui eu quero colocar uma imagem, aí eu já tenho algumas imagens aqui. Então, tipo, agora eu quero pôr essa imagem aqui, sei lá. Depois eu quero digitar aqui. Ou você pega o código e implementa via código. Ele vai, inclusive, editando o código para você aqui embaixo, tá bom? Eu uso muito, muito, muito o drag and drop. É bem difícil usar código, a não ser que seja algo muito específico, assim. É uma empresa que tem muitos detalhes e tudo mais, mas no geral é drag and drop e funciona muito bem, tá? E aí até garante para você que você vai ter uma compatibilidade maior ali para todos os dispositivos, então mobile, desktop, enfim. Aí você pode vir aqui, escrever a sua copy, né, e tudo mais. Uma coisa muito importante é personalizar os seus e-mails, para que a pessoa, na hora que ela receba o seu e-mail, ela sinta que, de fato, você está falando com ela, e não uma pessoa qualquer. E aí, como você personaliza? Quando você cadastra um usuário aqui, você tem os campos personalizados do usuário. E aí, você pode ir criando esses campos personalizados e trazer para eles como variáveis dentro do e-mail. Então, aqui em cima eu posso pôr o nome da pessoa,
pessoa, eu posso, eu quero, oi, tudo bom, fulano, tal. Enfim, aí você vai ter que ir criando os campos, né, personalizados. Por exemplo, a gente passou a coletar a informação, o nome do filho da pessoa. Então, todo e-mail que a gente mandava, tipo, oi, tal, a gente pegou o nome e idade, né? Então, a gente passou a personalizar a data de nascimento. Para todo mês versário, a gente mandar uma comunicação para desenvolvimento da fase daquele bebê, né? E aí, enfim, era realmente um produto voltado para bebês, e a gente foi criando esse relacionamento. Então, vinha, oi, nome, hoje é aniversário da fulana. Aí, o fulano, a gente não escreve assim, né? A gente vinha por meio de um campo personalizado, tá? Outro caso, a gente rodou um negócio que se chama indireta. Nessa indireta, era tipo, a gente trabalhava com aliança, e aí um cliente, ele percebeu que muitas vezes as pessoas queriam avisar o seu cônjuge, o seu parceiro ou parceira, que estava de olho em determinado produto. E não queria comprar, mas ele estava de olho, ele queria aquele produto. Então, ele vai lá no site e aí ele preenche vários campos. Posso até mostrar, não sei se está agora ativo, mas enfim, para a gente seguir. Ele preenchia vários campos, então qual modelo ele estava de olho, o tamanho do anel, porque muitas vezes a pessoa não sabe o tamanho, e a gente mandava isso tanto por e-mail quanto por WhatsApp, e aí tudo personalizado. Oi, tudo bom, fulano? Olha, a tal pessoa mandou uma mensagem aqui pra gente que tá de olho em uma das nossas peças. Vou deixar aqui para você não errar no presente. Aí vinha o modelo tal, e a gente só conseguiu isso porque a gente coletava esses dados da pessoa. Inclusive, dentro de e-commerce, você vai mandar lá o ID, o número do pedido. Aqui, você também consegue colocar links variáveis. Então, por exemplo, você poderia colocar um link do checkout aqui, colocar como variável. E isso vai te ajudar a direcionar a pessoa para uma página certa, entendeu? Para a página ali, para ela só finalizar a compra dela, por exemplo. Isso dá para você colocar imagem também para e-commerce, isso é muito útil para você colocar uma imagem variável, né? Então a imagem vai mudar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque eu sei que a Maria tá de olho no vestido e o João tá de olho na saia, sabe? O João tá de olho na calça, entendeu? Então isso acaba sendo muito útil, essas variáveis, para que você consiga mandar e-mails mais personalizados, tá bom? Voltando aqui para o nosso Archive Campaign, como que você monta a estrutura do e-mail? Então, você tem aqui as estruturas, você pode ir adicionando, é igual se você fosse construir uma landing page, sabe? Então, você tem aqui os blocos, texto, imagem, vídeo, você pode ir colocando um menu, se você quiser colocar um botão, tá? Isso aqui é super tranquilo, a parte importante é, normalmente, o pessoal que é redator, que é jornalista, que entende de copy, consegue desenhar essa estrutura. Mas é importante também que essas pessoas entendam sobre essas variáveis possíveis para que ela possa personalizar esse e-mail, porque muitas vezes a pessoa que está escrevendo não tem todas as informações necessárias, tá? Então, esse aqui é um e-mail que a gente falou um pouco sobre a estrutura dele, mas um outro ponto tá, para quem que eu vou mandar esse e-mail? Quando você chega aqui no final, é onde você começa a poder segmentar. E aí você pode mandar esse e-mail para uma determinada base segmentada aqui, então você pode vir, por exemplo, eu quero pegar todo mundo que se inscreveu novo, eu quero mandar para todo mundo que visitou determinada página. Eu posso também mandar para uma lista, enfim, você vai decidindo para quem que você vai mandar esse e-mail. E essa é uma magia, que é você determinar quem são esses segmentos. Por fim, você monta aqui um cronograma, então você pega e fala que horas, né, quando que você quer entregar esse e-mail, e pronto, gente, acabou, tá ali, você pode testar e você zera ali um e-mail de campanha. Mas, para além do e-mail de campanha, a gente pode fazer um e-mail via automação. O que seria um e-mail via automação? Um e-mail via automação é um e-mail que ele acontece a partir de um evento que vai acontecer.
tá? Então, a pessoa, ela pode pegar aqui os gatilhos, por exemplo, ela pode ter se inscrito numa lista, preencher um formulário, clicou em um link, uma página da web é visitada, uma tag é adicionada nessa pessoa, e aí tudo vai depender da sua integração. Inclusive, quem tem e-commerce, você precisa fazer a integração via e-commerce, e aí você pode pegar lá, faz uma compra, um carrinho abandonado, tá? Pode pegar baseado num comportamento dela, de página que ela visitou, porque você consegue ver que páginas que ela visitou do seu site, por exemplo. Isso é uma magia que a gente consegue por meio do Pixel, porque tem Pixel aqui também, dentro do Active, dentro da ferramenta que você estiver utilizando. E aqui, por exemplo, essa automação que a gente está rodando é uma automação que está com uma integração com o Facebook Lead Form. O que é isso? É aquele formulário nativo do Meta. É um teste que a gente vai iniciar hoje, 8 horas, por isso que eu acabei de ativar essa automação. Então, eu já integrei com o meu Facebook. E aí, aqui agora, ele vai, sempre que alguém se inscrever, ele vai cair aqui no Active Campaign, a gente está mandando um e-mail para a pessoa, e nisso aqui a gente só vai mandar e-mail, a gente não vai estar trabalhando no WhatsApp, porque, enfim, eu vou trabalhar o WhatsApp em outro momento. Outras automações possíveis com essas integrações por exemplo, se eu quisesse agora gerar um público para o Meta, eu posso devolver essa informação para o Meta falando assim, Meta, cria esse público aqui de pessoas que preencheram determinada característica dentro ali do formulário, eu vou devolver esse público para o Meta, que vai ficar bem mais fácil fazer via CRM essa criação de público ou uma conversão lá dentro do gerenciador de anúncios do que via Pixel direto ali do Meta. Aí você cria uma conversão offline. E aí, cara, isso é uma outra coisa onde você ganha muita vantagem, porque você está trabalhando integrado. As informações dos seus anúncios caem aqui, e aqui gera informação para que você tenha resultados melhores no seu anúncio. Então, é tudo muito integrado, sabe? Não é uma competição. É realmente áreas que precisam dar a mão e começar a trabalhar junto. Tá? Aqui, outra possibilidade que a gente tem, vou adicionar aqui para vocês, eu já vou falar sobre CRM de venda. Nosso CRM de venda está dentro daqui do Active também, que é o nosso pipeline mesmo de venda. Então, sempre que alguém entra aqui, que a gente manda um e-mail para essa pessoa, eu vou atualizar, vou gerar um novo negócio. Adicionar uma oferta aqui, era primeiro. Então, o que eu quero? Eu quero adicionar um novo negócio dentro do nosso pipeline, lá dentro do nosso CRM de vendas, que eu já vou para lá daqui a pouquinho. Esse negócio vai ser o próprio nome da pessoa, e aí eu vou colocar lead, eu sempre coloco aqui a identificação para o meu time comercial saber de onde está vindo essa pessoa. Coloco, às vezes eu ponho valor, às vezes não, vai depender de fato do tipo de, enfim, automação que eu estou fazendo. Então, aqui, por 500, eu vou jogar para o nosso pipeline de aluno mesmo, sei lá, ou um novo pipeline que eu posso criar, e aí eu jogo para a etapa de entrar em contato. E o proprietário eu vou jogar para mim. E aí, pronto, eu acabei de criar também um negócio dentro do meu CRM de vendas. Quando eu venho aqui, então, vamos lá falar do nosso CRM de vendas, que é a outra área que eu falei que estou integrada. Eu tive que pagar isso aqui apartado para ter o CRM de vendas do Active. E eu optei por deixar dentro do Active justamente porque facilitaria as nossas automações. Mas aqui dentro, a gente tem gente que usa, por exemplo, o Pipedrive, tem gente que usa Como, e a gente desenvolve, faz essas integrações, ou usa as integrações nativas, tá? Tudo vai depender, de fato, do cliente e da forma como ele quer trabalhar, dentro daqueles critérios lá que a gente analisa, tá? Quais são as desvantagens de você manter aqui, já que tá aqui, né, fica mais fácil? Cara, é que eu não tenho uma integração com o WhatsApp. Lá na Como, eu tenho uma integração com o WhatsApp. Então, eu poderia clicar num card e já partir, começar a responder ali a pessoa direto dentro desse card, tipo, ali pro WhatsApp. Para o vendedor, isso traz uma agilidade absurda. Então, a Como é muito boa para isso, tá? E aí, assim que a pessoa entrar aqui, a gente vai movimentando ela, enfim, fazendo as automações necessárias, fazendo os follow-ups, enfim, de acordo com a etapa que a pessoa tá. Isso aí é uma parte dentro do vendedor. E outra parte importante dentro desse CRM de vendas são as tarefas. Por quê? As tarefas, cara, vendedor tem que, tipo, seguir ali o passo a passo, bonitinho, dia a dia, tipo, do que ele vai estar fazendo.
E aí, as tarefas ajudam muito ele a conseguir conciliar o dia a dia e saber com quem ele precisa falar, o que ele precisa abordar, tá? Dentro do dia a dia. Isso é uma parte essencial, isso é uma parte que muitos vendedores deixam de fazer, mas eu tento pegar no pé ali para a gente sempre estar utilizando. Uma parte importante, gente, dentro do CRM de vendas, ele nasceu, basicamente, do mercado B2B. Tá? E essa é uma diferença que não tem no que a Como veio e por isso que ela cresceu muito até, por exemplo. Para quem não sabe, mercado B2B é um mercado no qual você vende para outras empresas. Você é uma empresa, business, vendendo para outras empresas. To business. O B2C é business, um negócio, vendendo para o consumidor final. Business, customer ou client, agora eu não lembro o que era o C, mas B2C. A gente fala assim dentro do mercado, né? E aí, o CRM, normalmente, tipo, se você for para um Pipe Drive da vida, ele vai estar, ou um Zorro, por exemplo, ele vai ter 3 instâncias importantes para você criar, que é o nome, né, de quem é aquele usuário, porque tem uma pessoa, por mais que você esteja vendendo para uma empresa, você vai negociar com uma pessoa, a empresa, então, qual empresa que ele está, e o negócio, que é esse pipeline aqui que vocês viram. Esse negócio, ele é a junção da empresa com a pessoa responsável por fazer essa negociação, né? Por estar ali fazendo a negociação, tá? E aí, esse é o CRM B2B mais clássico. Mas quando a gente vai para os nossos mercados aqui de vendas, né? Para o mercado digital, aí, a Como, por exemplo, a Clint, elas vieram com soluções no qual você consegue colocar o usuário, né, a pessoa, como negócio. Então, como o usuário se torna negócio, você vai movimentando ali, porque você está falando com o usuário final, é B2C, não tem mais um negócio por trás, porque ele tem a tomada de decisão, você não está negociando com uma empresa, sabe? Esse é um outro critério a se avaliar, quando a gente fala ali o tipo de negócio, qual que é a particularidade desse negócio, tá bom? E esse é o nosso universo de CRM de marketing e CRM de vendas. E, claro, tem várias coisas que a gente vai se aprofundando dentro desse universo, tá? E aí, eu sei que vocês querem falar de WhatsApp, eu sei, tipo, todo mundo esqueceu do e-mail. Então, a gente já vai daqui a pouco falar sobre o WhatsApp. Eu vou mostrar algumas automações dentro de WhatsApp também, como a gente pode trabalhar. Eu não mostrei para vocês que a gente tem lá as campanhas, a gente tem as automações. A verdade é que a gente tem 4 tipos possíveis de e-mail, 4 e-mails que a gente pode trabalhar. Primeiro, e-mail em massa. É aquela campanha ali que a gente fez. Por mais que a gente segmente, né, acaba sendo um e-mail que a gente abre para mais pessoas, enfim, fica muito abrangente. Todo mundo consegue, você vai mandar para uma grande base e aí, enfim, as pessoas vão abrir, clicar e tudo mais. Personalização baseada em atributos, que foram aquelas tags que a gente foi colocando. Então, eu sei alguns atributos da pessoa e eu vou criar uma copy, vou criar um e-mail baseado nesses atributos. Minha personalização vai ser baseada em atributos. Uma outra possibilidade é baseada em comportamento. Como assim comportamento? Lembra aquelas automações que eu falei, olha, quando a pessoa faz isso, quando ela faz uma compra, a gente manda um e-mail. Quando ela visita determinada página, eu mando outro e-mail, mando outra comunicação. E isso é baseado no comportamento dela. Então, a partir de algo que ela fez, eu vou mandar um e-mail. Em atributo, seria, por exemplo, ela é o aniversário dela. É uma particularidade dela, um atributo dela, eu vou mandar um e-mail para ela, tá? Poderia ser via automação também. E a outra personalização que você pode fazer é baseado na jornada. Então, você tem uma jornada da pessoa e você, a partir daquela jornada, você passa a fazer comunicações de acordo com ela, né? Então, não é mais baseada no comportamento dela, navegando em um site ou algo assim, mas sim na jornada dela. Então, por exemplo, mercado de farmácia. Isso eu já vi e tudo mais. Tem até um material desse. Eles passaram, uma farmácia passou a desenhar jornadas baseado em doença da pessoa. Por quê? Porque essa era uma característica. Ele sabe qual remédio a pessoa compra. A pessoa que é diabética compra insulina todo mês, cada 2 meses. Então, as jornadas eram muito baseadas nesses critérios, né? Ele desenhava essa jornada da pessoa, tipo, jornada do diabético, jornada
jornada da pessoa. Eles tinham jornada para grávida, por exemplo, também, que eu lembro. Então, tipo, a partir do momento que a pessoa passa a ter determinado comportamento, ele entende que ela está grávida e passa a mandar algumas sugestões, dicas, enfim, dentro dessa jornada. Então, é muito baseado, de fato, nesse caminhar da pessoa junto com você dentro da empresa, tá? E aí, esse aqui, eu tô com ele aberto aqui, é um dente desse ano, enfim, ele tem até toda a explicação, é um material da Moengage, que é uma ferramenta de CRM, que é uma das que eu mais gosto de acompanhar, eles estão crescendo muito, e eles fizeram um estudo mostrando isso, né, mostrando esses 4 tipos de e-mail que eles avaliaram, então, e-mails em massa, personalização baseada em atributos, baseada em comportamento, e baseada na jornada da pessoa, né, baseada no ciclo de vida dele. E eles trouxeram as métricas dos setores, de todos os setores e depois quebradas por setores. Então, tipo, varejo, ele vai trazendo de outros setores. Mas, assim, olhando todos, né, sendo mais abrangente, comunicações em massas, taxa de abertura ali, 18,20%. Quando a gente começa a trazer baseado em tributo, 20,60%. Baseado em comportamento, 26,56%. E baseado na jornada, 29,79%. Então, vocês veem que cada vez mais, quando está atrelado a uma personalização, a algo desse usuário, algo que ele está esperando, que ele quer, quando ele se sente ouvido, a gente consegue melhorar os nossos resultados, tá bom? E aí ele trouxe depois aqui taxa de abertura, CTOR. CTOR é quando você coloca o clique dividido pela taxa de abertura, tá? Para, de fato, entender como que aquele, para além dele ter ficado, tipo, dentro das pessoas que abriram, como que eles engajaram com o seu e-mail, né? Taxa de cancelamento, então, quantas vezes as pessoas cancelam, e as taxas de conversão, né? Então, quanto que as pessoas convertem ali. Baseado em comportamento, você acaba tendo uma conversão muito maior. As pessoas acabam convertendo mais, porque ela está naquele timing, né? Está no momento dela. Então, você começar a desenhar e entender essas estratégias é crucial. Por isso, inclusive, que eu coloquei aquela aula de desenhar a jornada do seu cliente. Tá? E aí, dentro você faz isso dentro de um infoproduto, você faz dentro da sua agência, você faz dentro de qualquer local. Você passa a se colocar ali no cliente, vai vendo passo a passo o que ele faz, porque a partir disso você vai conseguir criar jornadas, você vai conseguir criar automações baseadas nesse relacionamento, como ele engaja com você. Tá? E aí, gente, isso aqui é onde está o CRM mais estratégico, que é uma particularidade de cada negócio. Não adianta eu fazer um negócio genérico. Claro que vão ter automações básicas. Tipo, você vai fazer infoproduto, uma automação básica é de abandono de carrinho, né? Porque a pessoa vai abandonar. Uma outra básica que eu sempre faço é de engajamento. A pessoa está acessando o produto porque ela precisa acessar, né? Não é ela só comprar, porque isso é um grande erro dos infoprodutores, achar que é vender e acabou. Mas não. Né? Você precisa vender e manter essa pessoa engajada e manter ela ali, porque senão você só vai ser mais um vendedor de curso, e não é esse o objetivo, é um mercado de educação, né? No fim das contas. Outro, por exemplo, o meio que a gente sempre implementa dentro de e-commerce, recompra. Então, assim, sempre mais ou menos, tá? Depende, claro, do produto, mas no geral você consegue colocar coisas relacionadas à recompra. Então, tipo, você comprou hoje, volta aqui daqui a um tempo. Mas, por exemplo, quando eu digo que não dá para generalizar, eu já falei, né? A gente trabalha com uma marca aqui que é uma marca focada em aliança, em joia. Tipo, cara, taxa de recompra é baixíssimo, e ela tem uma base super engajada. Mas porque a pessoa compra aliança e é um produto que ela não vai ficar trocando, sabe? O que a gente passou a fazer é oferecer novos produtos para ela eternizar quando tá chegando uma data, sabe? Tipo, então, começar a aumentar a esteira de produtos e adicionar produtos relacionados a ela memorizar, a memória afetiva, porque eles queriam ainda se posicionar nesse ramo da memória afetiva e não tanto do de joias, né? Só joalheiro. Mas, por outro lado, a gente tem aqui um e-commerce que vende perfume. E a gente tem uma régua de, tipo, cara, a cada 3 meses, porque é mais ou menos a média que as pessoas retornavam, e a gente viu, cara, seu perfume tá acabando. É legal você substituir, voltar a comprar o produto.
E-commerce de roupa, você não manda o mesmo produto para a pessoa comprar, porque dificilmente ela vai comprar, a não ser que ela seja muito, sei lá, ai, gosto dessas camisetas todas iguais, sabe? Tipo, mas no geral, você começa a fazer uma régua de produtos complementares. Então, por exemplo, você comprou essa blusa, esse vestido, daqui a um tempo você fala, olha, eu vi que você viu esse vestido, comprou, né? Já tá, espero que você esteja usando e gostando, mas olha esse kimoninho aqui, que vai combinar super com o seu vestido. Então, você vem com produtos complementares para ir aumentando essa conversão e para a pessoa voltar a comprar de você. Mas isso você vai avaliar cada caso, você vai entender a jornada do seu cliente. Não adianta fazer algo genérico, é algo personalizado e você tem que entender também a natureza do produto. Por exemplo, se você vende infoproduto para pessoas que vão ser aprovadas, para ela ser aprovada no Enem. Cara, você não vai ofertar para a pessoa ou para o seu sucesso, a sua taxa de sucesso é a pessoa cancelar o seu produto. Quer dizer que ela foi aprovada no Enem. Tá? Então, você precisa passar a entender isso. Você não vai ficar forçando ali. O que você pode fazer é criar produtos complementares, porque ela já foi aprovada no Enem. Então, tipo, eu vi para alunos de medicina, agora eu vou ter produto para alunos de medicina, que é um pouco do que o Descomplica fez. As regras do Descomplica, ele criou a universidade, ele foi criando outros produtos complementares, porque é isso, cara, a taxa de sucesso dele é o cancelamento, é a pessoa ser aprovada. Isso que é bom para ele, entendeu? E se a gente começa a colocar coisas genéricas, a gente não vai considerar isso, a gente não vai analisar isso, a gente vai só fazer mais do mesmo, sem considerar a particularidade e os atributos daquele produto que você está vendendo, né?